Boa noite, queridos alunos. Mais uma transmissão da nossa aula de Informática Aplicada à Arquitetura e Urbanismo 2. Que veremos hoje. Hoje vou fazer um comentário dos trabalhos recebidos e seguirei falando de apresentações. Na aula passada, quem lembra o que a gente viu? Hernani, posso dar uma interrompida? Pode. É o seguinte, eu não te enviei o meu trabalho, porque na última aula eu acabei tendo um problema com a questão de sinal de internet, e daí eu fui acompanhar as aulas, passar limpo as informações para o caderno, para eu poder ter certinho o que é para ser feito. E como eu soube de fazer à mão os trabalhos, para depois eu passar para o computador, eu ainda estou nesse processo. Posso lhe enviar depois? Pode. Fica tranquilo. Tá bom, então, obrigado. O importante é que você conseguiu acessar o material e entender o que é para fazer, né? Sim. Tá bom? Tranquilo. Beleza, pode sim. E quem não fez ainda e conseguia aí fazer adiantar alguma coisa, é interessante que eu penso em trabalhar com esse tema desse trabalho, com todas as atividades que a gente vai fazer de aula em aula. Hoje nós trataremos de apresentações. Apresentações no sentido de apresentação do projeto e as ferramentas de apresentação que o SketchUp tem. Na aula passada, vocês lembram o que a gente viu? Texturas? Isso. Na aula passada a gente falou de textura, né? A gente viu a ferramenta que o SketchUp permite a gente criar uma textura nova, permite a gente aplicar diversas texturas, girar a imagem da textura, a gente consegue inclinar, a gente consegue mexer na escala dela, a gente consegue dar transparência para a textura, dando a sensação de vidro. Então, a gente viu como que a gente aplica aquela textura e tudo mais. Então, vamos ver o que nós vamos ver hoje. Bom, essa aqui é a atividade que ficou no final da aula passada, que vocês alguns já iniciaram, alguns já me entregaram hoje, por isso que eu fiquei bem contente de ver que o capricho, né, do que foi enviado. Então, a ideia é essa, a gente se colocar mesmo na condição aí do arquiteto que está numa situação real de trabalho, que trabalha aí na Secretaria de Meio Ambiente, e foi solicitado para desenvolver uma proposta de um projeto na praça, no Jardim Emília, né, uma praça aqui no bairro de Jacareí, utilizando o SketchUp, e para isso ele recebeu as medidas, as informações, e aí cabe ao arquiteto explorar texturas, formas, equipamentos, vegetações, e colocar essa apresentação dentro do contexto que está das informações do levantamento, de uma forma e uma linguagem arquitetônica, né? Então, aqui na sequência, a gente tem a foto aérea do local, com as informações de medida, né? E passando. Então, esse exercício é um exercício de um contexto muito comum para quem trabalha no setor público. É uma atividade que envolve o projetar o cheio e o vazio, né? A gente pensar no espaço construído e o espaço não construído, e dar uso e significado para o espaço. Então, por isso é uma atividade tão interessante. Bom, agora está chegando bastante gente. Olá, Ana. Olá, Mirielle. Olá, professor. Boa noite. Tudo bom? Bom, estou há alguns minutinhos, né? A gente já iniciou. A aula está sendo gravada. Vocês não perderam nada por enquanto. Eu estou recapitulando o que a gente viu na aula passada e estou falando do trabalho, né, que vocês já iniciaram e alguns já até me entregaram. Eu vi na gravação da última aula a praça, né? Só que eu não montei, não. Eu fiz algumas... Comecei a jogar
a pintura de pedra na calçada, tal, mas não fiz, não. Isso, Eu vou terminar e daí eu passo. Isso, não deixa de fazer. Bom, então aqui, pessoal, eu coloquei alguns exemplos para vocês verificarem, né? E aí o trabalho seria fazer a modelagem daquele espaço, daquele terreno, né? Que é o objeto do projeto da praça, explorar bastante lá o 3D Warehouse, explorar bastante as texturas, aplicação das texturas nas formas e vamos ver o que eu já recebi aqui. A Larissa está aí no grupo? A Larissa? Estou, professor, boa noite. Oi, Larissa. Acho que foi você que me mandou, foi a Larissa. E eu mandei Letícia. também. Isso, foi eu. A Larissa Xavier, que aparece aqui para mim, me mandou. A Larissa Letícia me mandou também? Sou eu. Ah, é Larissa tá bom. Letícia Xavier. Ah, é Larissa Daniele, então, ó. Tá aí a Larissa Daniele? Não? Eu confundi, então, pelos nomes. Os dois têm um nome composto, né? Larissa Letícia, Larissa Daniele. Bom, mas fiquei muito satisfeito com o que você mandou, Larissa, e vou colocar aqui o seu e do Rafael para a gente conversar. E aí, comenta um pouco conosco como é que foi o seu desenho, como é que você trabalhou ele, tá bom? Tá. Bom, pessoal, eu recebi os dois trabalhos hoje e eu já fiz o quê? Eu peguei o Trimble, subi os arquivos lá no Trimble, no espaço Trabalho dos Alunos, mantive a mesma senha e login para vocês, qualquer um de vocês poder acessar e visualizar. O Trimble é aquela plataforma que permite a gente visualizar os arquivos do SketchUp, permite a gente criar ações, né, responsabilidades, comunicar. Então, eu coloquei lá, e aí a gente consegue acessar pelo celular para visualizar os projetos. Então, fica aí a dica para vocês. Login, eu coloquei Hernani, sem H, ff@hotmail.com e Trimble, @2020, com T maiúsculo, tá bom? Então, eu percebi que a Larissa, ela fez também isso, não fez, Larissa? Isso, eu fiz, professor. Daí eu coloquei o senhor naquele grupo que mostrou naquela aula passada. Sim. Porque eu não sabia se eu ia conseguir salvar ou não um projeto para poder mandar por e-mail. Eu falei, vou fazer por Deu esse. certinho. E assim que você lançou, eu recebi uma mensagem. A Larissa postou a praça, então eu consigo ver no meu celular. Então, como é rápido, como é ágil essa comunicação. O que acontece é que, assim, eu administro muitos e-mails, né? Então, eu tenho o e-mail pessoal, tenho o e-mail do Senai, da Anguera e tal. Então, você deve ter me mandado um convite para um e-mail diferente desse que é o do grupo aqui. Mas não tem problema. Eu vi que você me adicionou, só que eu peguei o seu arquivo e subi esse arquivo, né, no meu e-mail, hernaniff@hotmail. Ah, tá bom? sim. Eu mandei naquele que era @Anguera. Isso, não, perfeito, você fez certinho, só que assim, eu não vou criar duas contas no Trimble, só para demonstrar para vocês, eu vou manter assim, nessa que já estava criada mesmo. Tá bom. Tá bom? Então, lá, pessoal, depois que a gente sobe o arquivo dentro da Trimble, se eu acessar o WhatsApp Web, que é aquele WhatsApp que a gente trabalha na nuvem, eu vou mostrar na tela para vocês, todos os arquivos que estão vinculados à minha conta, eles ficam disponíveis para eu abrir e não só visualizar, como também editar os desenhos. Eu posso fazer alterações no desenho. Então, eu vou mostrar para vocês como que isso foi feito. Bom, esse primeiro projeto aqui é o trabalho do Rafael. Rafael está aí, né, Rafael? Sim, estou aqui. Comenta com a gente, Rafael, como é que você trabalhou com essa foto aérea do projeto? Então, na verdade eu te mandei o arquivo, né? Você que fez essa imagem, né? Isso? Exatamente. Ah, tá. O Rafael, ele gerou o arquivo,
Bem lembrado, Rafael. E aí, o que eu fiz? Eu fiz várias imagens, porque hoje a gente vai falar de apresentação. E aí eu vou mostrar para vocês algumas formas da gente usar o SketchUp para apresentar o nosso projeto. Então, eu gerei essas imagens do projeto dele, não são renders ainda, são só prints da tela do desenho do SketchUp, tá? Então, o desenho não está renderizado. Mas e aí, conta pra gente, a foto aérea, como é que você trabalhou essa foto? Então, essa foto, eu importei, na verdade, a localização lá da ferramenta de geolocalização do próprio SketchUp e desenhei em cima do terreno. Fiz o contorno no local que você indicou, onde supostamente seria a praça. E aí comecei a modelar pelo formato do quarteirão, gerei o volume da quadra, depois gerei o volume da calçada e fui desenhando os caminhos, pensando em formatos e tal. E, bom, aí eu fui modelando. A ideia era fazer um pergolado também, passei 2 horas fazendo um pergolado, mas não deu certo, não consegui terminar a modelação. Não, mas ficou bem legal, ficou bem legal. E aí... Eu comecei a colocar um monte de coisa, um monte de vegetação, porém ficou muito carregado o arquivo, por isso que eu deixei só uma árvorezinha ali e tal, mas enfim, onde é verde, pode ter um monte de árvore. Sim, então assim, nós vamos continuar trabalhando esse mesmo projeto aqui e a ideia é que a gente vai evoluir. Nós estamos trabalhando nesse momento a modelagem e aplicação de textura. Na aula de hoje a gente vai falar de apresentação, depois nós vamos falar de gerar prancha e depois nós vamos falar de render. Essa é a nossa programação para o bimestre. Então, podemos dar continuidade nos projetos que vocês já estão começando e alguns que vão começar. Tá bom? Professor. Pois não. Eu posso fazer uma pergunta? Pode. Na verdade, seria para o Rafael. Claro. Rafael, então, eu abri, né, o sketch para tentar fazer aqui, só que foi aquele SketchUp que tem na internet mesmo. Só que eu não consegui mexer, até porque eu tive só uma aula de sketch presencial. Não, foram 2 aulas. Porém, tipo, eu aprendi poucas coisas. Então, a minha pergunta para você é, quais foram as ferramentas que você usou para fazer? Então, aqui basicamente foi a ferramenta localização, que é para eu conseguir importar a real localização do terreno e tal. Depois, comecei a desenhar com as ferramentas linha, arco de 3 pontos e a ferramenta de extrusão, de empurrar, puxar. Basicamente essas 3 que eu mais usei. E aplicação de textura. E aplicação da textura, exatamente. Aquela quadra que dá para ver ali, aquela academia ao ar livre, nos brinquedos que tem atrás da quadra, eu peguei tudo do 3D Warehouse, os postes, tudo, banquinho, cheiro. E é o seguinte, o Rafael, ele usou uma forma de desenhar que ele usou o georreferenciamento, que apareceu essa foto aérea. Então, é possível desenhar sem a foto aérea também. Ele usou e quando você foi desenhar, Rafael, você usou as medidas do projeto, certo? Que estava no levantamento? Sim. Isso. E aí talvez você precisou ajustar a foto ou ela já estava no tamanho certo? Então, na verdade, eu não tinha visto as medidas que você mandou agora na foto, então eu não conferi, não cheguei a conferir se estava com 30 de largura e... Beleza. E 176 de comprimento, né? Uma coisa assim que eu vi aqui. Isso. A foto então, que você colocou agora há pouco. Então, Exatamente. eu não cheguei a conferir as medidas. Eu só fui desenhando mesmo em cima desse terreno. Beleza. Então, gente, não é do outro mundo. Estou falando mentira, Rafael? Não, é muito simples. É muito intuitivo. Não se assustem, aquele que não começou a fazer ainda. O ideal é vocês começarem. E lá nas primeiras aulas que eu comentei com vocês, o pulo do gato para fazer um bom desenho dentro do SketchUp é você ir por parte. Faça o desenho do terreno primeiro. Agrupe esse terreno.
Depois faça o desenho da calçada. Depois desenhe a rua. As medidas estão lá naquela apresentação. Como é que eu faço a medida certa? Clica no comando line, ele abre um espaço que você digita o tamanho. Eu quero 3 metros. Line, afasta o mouse, aparece uma linha tracejada, digita 3, digita 4. Então, ele é bem intuitivo, só que assim, a gente precisa começar a fuçar, começar a mexer para ir pegando habilidade, tá bom? Então, eu vou comentar um pouco as imagens dos trabalhos, depois a gente vai seguir falando da apresentação. Uma dica muito importante, né, professor, também é trabalhar sempre com os grupos, né? Aquilo que o professor tinha já ensinado, a fazer os grupos. Aí, por exemplo, eu fui desenhando o calçamento da quadra e tal, porém eu não fui agrupando. E eu tive dificuldade depois em separar tudo isso e tal, tanto é que o professor, acho que, não sei se ele chegou a abrir o arquivo, você viu que a calçada mesmo está sem o volume, né? Sim. Porque eu não consegui depois separar mais. Então é um negócio que a gente tem que se atentar muito. Aí modelando e criando os grupos, para depois facilitar, desabilitar alguma coisa ou outra e tal. Isso, legal. Então, aqui eu coloquei um view e vou mostrar para vocês um pouco da ideia, da posição para se fotografar esse projeto 3D. Notem que essa foto que eu fiz, eu queria mostrar aquele preto ali, né? Que é o alambrado. Dentre os materiais que estão disponíveis ali para vocês na paleta de materiais, tem um material que é o alambrado, certo, Rafael? Sim. E aí você aplica. Só que dependendo da distância onde você fica, esse alambrado ele fica muito carregadão, ele fecha, né? Como apareceu ali. Opa, saiu da tela. Vocês estão vendo a apresentação ainda? Não, estou vendo você. Não, bebê. Tá vendo a sua beleza? Ai, meu Deus. Deixa eu mudar logo isso aqui para vocês continuarem me vendo pequenininho. Quer ver? Eu ia mostrar uma outra coisa. Vou compartilhar. Vou ter que abrir de novo o arquivo. Então, às vezes o ângulo que a gente coloca para renderizar ou mesmo para gerar uma imagem, ele não traz valor para o projeto, ele não diz muito. Então, um grande desafio é escolher uma vista que realmente valorize o projeto. Então, se a vista tiver com o objetivo de mostrar uma apresentação mais geral do que o projeto todo tem, o nível de detalhe ele vai ser diferente do que eu colocar uma vista de um observador. E é interessante na apresentação a gente mostrar o que gera valor para o nosso projeto. Então, no caso do projeto que o Rafael fez, quais os itens, na opinião de vocês, que gera valor para o projeto? Design. A proposta dele. Enquanto está subindo aí, comentem comigo. O Igor falou alguma coisa? Eu não ouvi, Igor. Design. É algo importantíssimo na praça, no projeto de urbanismo. Eu acho que é necessário ter uma coisa assim que gere conexão, entendeu? Que as pessoas se comuniquem, porque praça é um lugar de convívio. Então, para isso existe, por exemplo, assim, estudo de plano de massas. Então, quando você estuda com plano de massas, é bacana, porque você desenvolve um projeto de uma praça, igual o caso, por exemplo, a praça do Jardim Aquários, se quiser. Com 2 praças, o de Guimarães e aquela que tem o nosso portal japonês lá. São 2 praças que têm conexão, se falam, entendeu? As pessoas se comunicam quando estão por lá caminhando. Exatamente. E o projeto dele trouxe isso, Igor, na sua opinião? Sim,
trouxe, eu vi pelos caminhos, né? Os caminhos em si, as calçadas, as ligações. Sim. Entre ela, entre a praça, tem isso, tem essa comunicação. Isso que eu acho bacana e é o que eu estou fazendo na minha. Legal. Muito, muito, muito bem observado. Eu acho que a forma como ele usou os espaços, você foi muito feliz, assim, desde os distanciamentos que você usou dos postes, o traçado que você fez, o padrão simétrico, a alocação do espaço do playground de um lado, o espaço para ginástica do outro. No canto, encostado lá com o alambrado, você deixou a passagem ali para caminhada. Então, exatamente, o Igor falou bem, é a parte de conexão e um espaço que é democrático, né? Ele é para todo mundo. Então, é uma praça que funciona legal. Perfeito. Detalhe do projeto que ele fez, que ele colocou essa quadra aí, vamos supor que ela é uma quadra que tem a cobertura, ela vai gerar uma sombra na academia. Sim. Então, você pegando a localização que está ao norte da praça, o sol da tarde ia pegar. Esse projeto dele, ele não tem cobertura, né? Vocês vão ver na próxima, mas ele tem um alambrado. O alambrado, ele não tem uma proteção tão eficiente assim para proteção solar. Mas sim, ele está encostado ali na quadra. Aqui, alguém quer fazer algum outro comentário? Não? Posso continuar? Aqui, pessoal, eu abri uma ferramenta que tem lá dentro do Trimble, que é o Transparência. Então, quando a gente vai visualizar o projeto, ou até quando a gente vai gerar uma imagem, a gente clica no item bem chama Transparência mesmo, aparece um botãozinho de correr, que é esse que está aqui em cima, e aí a gente movimenta. Olha o movimento que eu fiz e olha o que aconteceu com o projeto dele. O que aconteceu agora? Agora, aquilo que parecia cheio, agora você tem um nível de transparência que você consegue ter a conexão que o Igor falou. E a conexão é visual. Então, a gente consegue praticamente ver um horizonte ali de atividades dentro da nossa praça, né? Dentro da praça projetada pelo Rafael. Então, isso ficou bem, bem bacana. Aqui eu fiz uma vista um pouquinho mais de cima, e aplicado aquela transparência, então a gente percebe um pouco mais da distribuição geral da praça. Então pensem que eu preciso fazer uma apresentação que mostre onde fica o quê, né? Então eu posso, da forma como eu fiz um print da tela do sketch, coloquei no PowerPoint aqui. Eu poderia colocar aqui uma seta indicando aqui área de lazer, playground infantil, quadra poliesportiva, oficial, espaço de caminhada, para situar a pessoa que observa o projeto do que esse projeto tem. E aí eu consegui fazer uma visão de observação, que é aquela visão à altura do observador, mostrando cada um dos itens. Então, vamos ver aqui. Essa daqui é uma visão já na altura do observador, para a gente ter noção do tamanho que essa praça tem e o efeito visual que ela vai nos dar. Então, eu peguei um vértice lá do início. Vocês conseguem visualizar o meu cursor quando eu mexo no mouse aqui ou não? Vocês visualizam? Não. Não, né? Bom, mas eu estou no canto inferior direito, né? No início da caminhada de pedestre ali, e esse é o ângulo que o observador ele vai ter, né? A visão que ele vai ter. Quando a gente coloca essa visão, a gente consegue fazer alguns ajustes, né? De repente, a gente começa a perceber como se essa praça ela tem uma comunicação visual interessante, se eu posso criar um elemento que seja um elemento padrão, por exemplo, de uma cidade. Notem que algumas cidades eles usam equipamentos urbanos, que os equipamentos ele têm uma linguagem, né? Uma linguagem que foi projetada para mostrar, ó, isso aqui é um equipamento urbano, às vezes até com um pouco de intuito político, né? A gente sabe que tem muito disso, mas o equipamento urbano também ele pode servir
de comunicação da praça. Bom, observações que eu vou fazer para o projeto é o cuidado que eu comentei no início e acabamos não detalhando muito, né? Então, eu passei uma medida do espaço da quadra, do terreno como um todo. Então, quando a gente vai começar a fazer uma modelagem, é importante a gente fazer aquela modelagem seguindo rigorosamente aquelas medidas. Porque se passar despercebido, né? Eu tenho um terreno, por exemplo, que é 160 por 30, eu desenho ele com 180 por 30, e eu evoluo com o meu projeto, e lá na frente eu descubro que está errado, isso é um problema sério, né? Então é importante a gente sempre ter cuidado com as informações de entrada do projeto, que são as informações de levantamento topográfico, as informações de posição de árvore existente, informações de bueiro existente. Então, o levantamento topográfico ele pode ser mais aprimorado e nos dá informação que vai impactar no nosso processo projetual. Aqui eu coloquei uma informação para vocês que, além da informação de entrada, a gente precisa ter um cuidado, que alguns elementos que a gente vai propor no projeto, eles podem ser normalizados e eles podem ter informações que a gente precisa seguir e pesquisar. Não que seja o caso do projeto do Rafael, não, mas é mais para a gente ampliar as orientações aproveitando o projeto que ele fez. Então, no caso, aqui eu coloquei um print, né, uma tela, mostrando as medidas de uma quadra de vôlei. Então, a quadra de vôlei, ela tem as suas medidas ali, e a distância da minha quadra, da minha linha final ali, da quadra, com o alambrado, ele tem que ser algo em torno de 3 a 8 metros. Então, quando a gente vai fazer um projeto e a gente percebe que a gente não tem espaço para propor uma quadra dessa, não dá para simplesmente mudar o tamanho da quadra, né? A não ser que a gente faça algo que não tenham as medidas oficiais. E se isso acontecer, é importante que o cliente saiba, né? Que, olha, a gente está fazendo uma medida que essa medida é fora do padrão. E é isso, né? Então, o ideal é pesquisar mesmo os padrões. Então, aqui, lá dentro da Trimble, eu ainda estou no modo de visualização do projeto. Eu sei que vocês já sabem que no SketchUp tem a ferramenta de cálculo à distância. Então, dentro da ferramenta de visualização da Trimble, visualizando o projeto, eu consegui fazer a medição do tamanho da quadra. Aí eu percebi que está 8,2 metros, né? Estava um pouquinho fora ali, mas já é algo que eu poderia, se a gente estivesse caminhando para um projeto executivo, já caberia uma comunicação com o arquiteto, né? Ó, eu sou o revisor do projeto, o Rafael é o elaborador do projeto. Aí eu faço uma comunicação para o Rafael. Rafael, na minha revisão, eu notei que essa quadra está fora da proporção. Né? A medida da quadra precisa respeitar tal e tal medida. E isso é plenamente normal dentro do processo de projeto, né? O projeto, a execução do projeto, e depois a revisão e os ajustes. Tá bom? Não que seja necessário corrigir isso aqui, tá? Nesse trabalho aqui, não é necessário, é mais para comentar para vocês mesmo. Bom, seguindo, a gente tem o segundo projeto que eu recebi, que é o projeto da Larissa Xavier. Ficou muito legal também, Larissa. O seu projeto ficou bem bacana e totalmente diferente da forma como o Rafael usou, né? Então, você colocou uma parte coberta de uma quadra, você posicionou essa quadra poliesportiva bem no começo ali do espaço. Então, comenta um pouquinho com a gente, como é que você fez isso aí? Conta pra gente. Bom, para essa praça, eu quis trazer lazer para essa região, porque eu fiz um estudo, assim, e vi que não tem muito lazer. Tem uma praça lá no Flórida, mas é bem assim, não é cuidada e tal. Aí eu quis colocar bastante opção para os moradores aí. A quadra eu coloquei
A quadra poliesportiva eu fiz pelo 3D Warehouse. Eu puxei de lá. E veio todinha, a cobertura também veio? Veio tudo junto. Já tinha Tanto ela, desenho inclusive, do construída. chão, isso, só ela inteirinha. Aí eu fiz a quadra de vôlei de areia, aí essa eu desenhei. Como fala, puxei de lá do 3D também a rede. Aí eu fiz uma área de piquenique, logo do lado. Aí eu fiz um palco para poder ter apresentações, não sei, usar com shows aos finais de semana. Aí tem também a academia ao ar livre. Aí tem uma área com pergolado lá, que tem umas mesas de dama. Aí, deixa eu ver o que mais que eu coloquei. O playground. Atrás do playground tem uma quadra de bocha. E, por último, lá atrás tem uma pista de skate, um half, não sei como chama, um mini ramp, não Isso, sei. um half, legal. E esse eu fiz Bacana. também à mão. E conta pra gente, você usou essa cobertura, foi difícil colocar essa cobertura, essa quadra no seu projeto? Não, eu pesquisei lá quadra poliesportiva e daí apareceu vários modelos. Aí eu quis trazer uma com cobertura. Aí eu achei ela já prontinha. Aí só coloquei. Ela era bem pesada. Então, Mas ficou legal. legal. E isso, pessoal, falo para os demais, né? Para vocês verem que não é bicho de sete cabeças, né? Não é bicho de sete cabeças. A gente consegue pegar muita coisa que está lá no 3D Warehouse, a gente consegue editar esse material que está lá disponível no 3D Warehouse, tá bom? A gente precisa tomar 2 cuidados só quando a gente estiver trabalhando de forma profissional, né? Quando a gente usa um material assim do 3D Warehouse, a gente tem que preocupar com 2 coisas. Uma é a questão do direito autoral, que alguns projetos eles são vinculados a quem fez, né? Então o direito autoral ele pode ser um problema. Então a gente pode até se inspirar, mas a gente tem que fazer um projeto à parte, ou se não, né, contratar e comprar os direitos. E outra coisa que a gente tem que fazer, tomar cuidado, é que tem muito material lá no 3D Warehouse que não é possível executar, né? Que ele foi feito de uma forma quase que um brinquedo, né? Então, a gente tem que ter um pensamento crítico do que a gente está escolhendo para colocar no nosso projeto. Mas para esse efeito que vocês fizeram aqui, ficou bem bacana. Bom, eu vou continuar apresentando. Então, nessa vista, é uma vista geral. E aqui eu fiz uma imagem que mostra a quadra que a Larissa acabou de comentar, que é uma quadra de areia, ela usou uma textura. Só que o que aconteceu aqui? Eu tenho a impressão, Larissa, que a textura ela se sobrepôs, ela está no mesmo nível. Então... aqui eu fiz pelo Sketch Web, né? Eu não fiz pelo programa que eu tenho instalado no meu computador, porque é mais limitado, porque o meu é o Make. Sim. E eu fiz, mas na hora não apareceu desse jeito. Eu criei um grupo da quadra e agora na imagem que apareceu assim. Isso, não, mas assim, isso é muito simples de arrumar, é porque as 2 camadas, elas estão na mesma altura. Então, quando a gente pega o empurrar e puxar, se a gente puxar um pouquinho mais aquela textura que é diferente da grama, ela já vai começar a sobressair a grama, e aí para de aparecer as 2 texturas simultaneamente. Mas muito bacana, né? Então, vamos seguir aqui. A próxima. Ela também colocou um caminhamento aqui né, uma área, uma pista de caminhada, é isso, Larissa? Isso. Fiz uma pista de caminhada em volta da área toda. É um espaço bem legal, né? Que dá para a população da região aproveitar bem. Muito legal. E aqui tem também os postes de iluminação, que eu imagino que também tenha sido... Oh, caiu de novo. Eu não sei por que está caindo a minha apresentação toda hora. Deixa eu tentar abrir de novo. Não tá vendo? Vocês não estão vendo a apresentação, né? Não. Deixa eu subir ela de novo. Ela caiu.
Você trabalhou no WhatsApp Web do começo ao fim? Eu fiz desde o início. Porque então, o que acontece? Lá é mais completo as ferramentas, né? Como eu não tenho o Sketch Pro, aí eu achei melhor fazer por lá. Que daí tinha tudo. Sim. Já. E é bem intuitivo, não é, Larissa? Aham. É facinho de achar as ferramentas e tudo mais. É só ir fuçando, né? Na verdade. Fuçando, isso. Uhum. Tá abrindo aqui de novo? Eu fiz um teste no celular para acessar o SketchUp Web, mas o meu celular não dá, não consigo desenhar no celular, não. Já apareceu para vocês a apresentação? Ainda não? Ainda não. Não? Vocês estão vendo a minha área de trabalho? Não, agora sumiu até a sua câmera. Vocês estão vendo agora? Nada? Ainda não. Não? Não. Eu fui fazer um teste aqui, abrir e compartilhar a minha tela do SketchUp com vocês, mas eu acho que por dentro do Teams não dá para fazer isso. Bom, deixa eu voltar para a apresentação, então. Na apresentação dá para... Na hora que aparecer a apresentação, vocês me dão um toque. Apareceu. Apareceu? Então eu vou voltar no slide que estávamos. Acho que se eu desligar a minha câmera, ele fica mais ágil. Bom, então aqui está o projeto da Larissa. Então tem algumas outras imagens do que ela falou, né? Comparando um pouco do que eu comentei com o trabalho do Rafael, a mesma coisa aparece lá para o Ralph de skate, né? Então o Ralph também tem o formato que ele precisa ter, a altura padrão que ele tem que ter. Então, às vezes, quando a gente vai fazer um projeto, nos cabe pesquisar um pouco para verificar se aquilo é pertinente mesmo para aquela modalidade esportiva ou atividade que vai ser realizada no espaço. Bom, aqui é uma vista de baixo ali da quadra que ela pegou no 3D Warehouse, né, que já veio com as treliças, a telha, e ali os equipamentos, né? Então, bem bacana, bem distribuído no projeto. Então, essa, pessoal, é uma altura também de vista de observação de uma pessoa caminhando pela calçada. Então, essa é uma posição que gera valor para o meu projeto, porque eu consigo ter uma dimensão do projeto, uma dimensão do que esse projeto traz. E é isso, isso que eu queria comentar com vocês. Vocês querem fazer alguma pergunta para o Rafael, para a Larissa do projeto? Como a Brenda levantou, podem perguntar. Professor, pois não, Igor. A dúvida que eu tenho com relação à parte de inserção. Por exemplo, você vai pegar lá a localização do terreno, é necessário você apresentar no projeto os terrenos vizinhos, né, a quadra vizinha, ou só a quadra onde a gente vai estar trabalhando? Cara, a sua pergunta é excelente, Igor. A sua pergunta é muito boa e eu ia falar isso e acabei esquecendo. Ó,
para falar isso, eu vou voltar lá nas fotos que eu coloquei de modelo aqui para vocês. Vocês estão vendo esse slide 5? Carregando. Sim. O slide 5, ele é uma... Nós temos 4 imagens. A segunda imagem de cima. Opa! Alguém mexeu, né? Ele pulou tudo de uma vez. Então, a segunda imagem, o que acontece aqui? A foto aérea, ela nem é importante na apresentação do projeto, não. O mais importante é a gente mostrar qual que é a relação do nosso projeto espaço com o espaço real existente. Então, o que eu ia comentar, que sumiu, vou ter que subir de novo, espera um pouquinho que eu vou subir de novo. O que aconteceu? Respondendo a sua pergunta, é interessante, sim, a gente ter a parte de rua, e as edificações que fazem parte do entorno, eu não preciso que elas tenham um nível de detalhe alto, mas elas podem representar caixotes, todos de uma cor, por exemplo, branco ou um transparente, para eu conseguir ter uma ideia do meu projeto inserido num contexto construído, né? Um contexto que já tem algumas informações lá. Então, não é o caso aqui, mas se eu tivesse, por exemplo, um prédio de apartamento ali bem atrás ali da quadra Então, era interessante eu ver que tem um volume ali atrás, que eventualmente eu tenha uma questão de ruído que eu vou gerar ali para aquele prédio de apartamento, que pode inviabilizar a minha solução de projeto. Vocês entendem o que eu quero dizer? Fernando, desculpe, deu uma cortada no áudio, não consegui compreender. Cortou o áudio? Deixa eu subir. É que eu estou subindo a apresentação ao mesmo tempo que eu estou falando. Então, assim, a foto aérea, ela não é o mais importante para a gente apresentar numa vista de view, de projeto, assim. Ela não é o mais importante. Ela foi importante, imagino, lá para o Rafael, para ele construir o polígono do terreno, para construir o desenho e situar a rua. Legal, isso é bacana, geolocalizou. Agora, para eu fazer uma apresentação, é interessante que eu tenha assim, o desenho da rua, o desenho da calçada lá, e as edificações que estão ao redor do meu projeto, elas não precisam estar apresentadas no meu view com nível de detalhe como eu estou fazendo na praça. Então, no slide 5, eu coloquei alguns modelos de apresentação que mostra bem isso. As edificações do entorno, elas são representadas com um caixote branco meio transparente. E a evidência toda fica para o projeto, para o espaço projetado. Entendeu? Cortou agora, Igor? Compreendi, professor, entendi. A dúvida que eu tinha também deu certinho. Eu não sei por que está caindo essa apresentação. Então, o que eu acabei de comentar, a gente consegue observar um pouquinho, porque eu cortei, não está dando para ver toda. Mas aqui eu tenho uns caixotezinhos na minha imagem de cima e nas duas da lateral direita. Eu tenho as caixinhas brancas que representam os prédios existentes. Então, isso é uma experiência muito bacana, que valoriza bem a proposta do projeto. Eu tenho sentido falta nisso nas representações dos TFGs, dos alunos que estão lá no final do semestre, que é a percepção do espaço e a inclusão do projeto. Pode falar. Mas, Fernando, não tem como a gente representar em escala fiel a edificação. Até porque a gente não consegue medir a altura do edifício, a residência que está do lado, entendeu? Então não tem como a gente saber com precisão qual é o tamanho. Não, assim, não. Então é o 3D. Isso, o nível de detalhe é baixo, entendeu? São volumes esquemáticos para a gente mostrar, assim, de uma forma que o objeto do projeto não são as construções que estão ao redor, mas a gente consegue convencionar. Eu tenho um apartamento ali do lado de 10 andares, cada andar é 3 metros de altura. Então eu não preciso, né, ir lá medir se é 32, se é 31, isso não faz muita diferença para esses caixotes
que estão no meu entorno, tá bom? Bom, mas obrigado pela pergunta. Eu acho que isso é bem interessante, porque isso cria uma ideia de percepção do lugar onde está sendo inserido o projeto. Bom, eu vou dar continuidade agora e eu vou começar a mostrar para vocês o que está na nossa web aula, que fala sobre apresentação. Eu vou ler do lado aqui também, que a minha imagem aparece um monte de coisa na frente. Então, a ideia é vocês pensarem que o SketchUp, ele permite a gente criar cenas. Então, existe lá naquela aba, do lado do canto direito, eu tenho um lugar lá que fala de materiais, que são as texturas, e eu tenho uma que fala sobre a criação de cena. A gente pode criar cena, a gente pode escolher a posição que a minha câmera vai ficar. Então, essa possibilidade que o SketchUp nos dá, né, de criar câmera, ela é muito interessante para a gente simular a visão que teríamos dentro do ambiente de projeto. Seja um projeto de interiores, seja um projeto de uma praça, seja um projeto de um edifício, ou mesmo de um produto, tá? Bom, seguindo, próximo slide. Então, aqui a gente tem os botõezinhos que vão aparecer para a gente quando a gente estiver acionando o comando câmera. Então, a gente vê os primeiros ali, né, os 5 primeiros a gente já viu, né, que é o rotacionar, né, o orbit, o pan, o zoom e tal. E ali vamos falar dos 3 últimos, que é o posicionar câmera, o girar e o percorrer. Então, esse comando ele vai aparecer tanto no SketchUp Web, vai aparecer dentro da visualização da Trimble, do Trimble Connect, e do SketchUp oficial, né, o Pro. No caso da posição da câmera, ele permite a gente colocar o observador na posição que eu quero. Então, quando eu estava com o arquivo dos alunos, dos colegas de vocês, eu cliquei naquele homenzinho e coloquei o ponto onde eu gostaria que tivesse um observador ali. E aí ele gerou para mim a visualização desse visualizador. Se eu quisesse girar a visão dele, eu usaria aquele comando B, que é o olhinho, que eu consigo olhar ao redor do meu espaço. E para eu caminhar no sentido, eu posso usar o próprio cursor naquele sapatinho e indicar o caminhamento que eu vou fazer, tá? Então, as versões mais recentes do SketchUp, eles vieram com uma solução que, quando a gente cria uma sequência de câmeras e a gente posiciona esse sapatinho, ele não passa por paredes, né? Ele fica mesmo muito próximo do que seria uma realidade, de uma imagem que percorre espaços onde é possível se percorrer. Bom, na tela seguinte, a gente tem ali a ideia do observador, né? Então, um padrão ali, mais ou menos, que a gente tem é uma altura de 1,67 m, 1,70 m, a altura da visão de um observador. Então, o primeiro passo para a gente simular a visão é a gente escolher dentro do projeto, né, a posicionar essa câmera. O SketchUp irá solicitar o local em que desejamos posicionar essa câmera, ao mesmo tempo em que indica um valor de altura em que ela será posicionada. Lembre-se que a câmera representa um ponto de vista do observador a mais ou menos 1,67 m de altura. Então, isso é muito interessante, porque às vezes a gente está vendo o nosso 3D muito de cima, que a gente chama de vista de passarinho, e quando a gente coloca na vista do observador e simula o caminhamento, a gente percebe coisas que a gente talvez poderia melhorar no projeto, né? Com a comunicação. Então, bom, é isso. Vamos ver o próximo. Outro item importante para a gente pensar na posição da câmera
é na edição que é chamada de campo de visão. O campo de visão, ele nos traz um ângulo de visão, né, da máquina fotográfica ou do olhar humano, né? Então, após posicionarmos a máquina, a câmera, a direção do seu foco será definida o campo de visão, ou a distância focal. A forma de visualização do SketchUp é a mesma da câmera real. Por esse motivo, ao alterarmos uma dessas duas propriedades ópticas, iremos alterar a forma de visualização dos elementos que compõem a cena. Quanto maior for a distância focal, menor será o campo de visão e maior será o zoom no objeto em foco. Bom, na sequência a gente vai ter um exemplo de aplicação dessa variação desse campo de visão. Eu tenho aqui uma foto A. Opa! Eu estou falando, mas eu não passei o slide. Bom, eu tenho a foto A, a foto B e a foto C. Os três ambientes, eles são exatamente o mesmo. A única coisa que mudou foi a distância focal. Notem que às vezes, quando a gente... Às vezes não, né? Mas, em regra, sempre que a gente alterar esse foco para o número muito baixo, como acontece ali no item C, eu vou gerar uma imagem mentirosa, né? Porque não é esse espaço todo, né? É uma imagem que não condiz com a realidade. Então, quando o ambiente ele é muito pequeno e eu vou fazer uma imagem dele, às vezes eu vou precisar usar um pouco desse recurso, mas é mais viável a gente trabalhar entre o 55 e o 35 e, se necessário, ocultar uma parede, né? Por exemplo, eu vou fazer uma vista de um banheiro. É muito pequeno aquele banheiro. Então, se eu fizer uma alteração focal, como está aparecendo no item C lá, a minha percepção de dimensão do banheiro vai ficar muito deformada. É mais interessante a gente mostrar mesmo no projeto uma parede ocultada e mostrar mesmo um tamanho que condiza com a realidade. Pessoal, nesse slide eu coloquei um vídeo, um link de um vídeo no YouTube. Depois que eu mandar a apresentação para vocês, eu vou pedir para vocês assistirem esse vídeo, que isso vai ser demonstrado no vídeo de uma forma muito mais clara do que eu estou explicando para vocês, e vocês vão assimilar muito melhor, tá bom? Mas fica o link do vídeo nessa apresentação para vocês saberem desse tema aqui. Bom, depois que a gente posicionou a câmera, a gente tem a possibilidade também de gerar o passeio virtual, ou caminhamento virtual, pelos ambientes modelados no nosso projeto. A ferramenta que permite esse passeio é a Percorrer, representada por dois pezinhos, né, duas pegadinhas. Após nos posicionarmos como observador, ativamos o comando e então utilizamos o mouse. Então a gente precisa ter um observador para a gente poder usar esse comando. A gente pode usar as teclas direcionais também, ou a gente pode usar o teclado para fazer o caminhamento como se eu estivesse jogando, né, um jogo, né? E posicionando durante a movimentação. Ao utilizar a ferramenta Percorrer, a altura da câmera e a inclinação, elas vão permanecer elevadas. Bom, durante o deslocamento pelo ambiente, os limites físicos encontrados são respeitados. É o que eu comentei com vocês, né? Eu tenho uma parede, ele não vai conseguir passar pela parede. Então, ele vai ter que mesmo ser feito pelos ambientes que eu tenho aberturas, evitando-se, assim, entradas involuntárias em paredes, objetos, porém permitindo o deslocamento em escadas e outras diferenças de nível. Caso haja necessidade, podemos desabilitar temporariamente essa propriedade, mantendo pressionada a tecla Alt. E aí ele se anula esse comando de ser bloqueado por uma parede. Isso pode ser útil quando a gente deseja deslocar de um ambiente para outro pela parede de uma forma mais rápida, por exemplo.
Então, aqui, nesse slide, eu também coloquei um link de um vídeo que mostra como que a gente faz esse passeio virtual nos nossos projetos, no projeto que a gente está gerando. Pessoal, tranquilo? Todos comigo? Vocês estão ainda aí? Então? Então tá bom. Ó, Sim. o que é importante do que a gente viu até agora? É importante que vocês acessem esses vídeos e experimentem, tá? Lá vai ter um vídeo mostrando como se faz, o slide está mostrando né, o caminhamento, e no final da aula de hoje eu vou passar uma atividade para vocês fazerem esse exercício dessas ferramentas que eu acabei de comentar. Bom, na próxima tela a gente tem o Criando Cenas, tá? Aquela aba de cenas, eu tenho as opções de criação. Todas as imagens criadas pelas configurações de posicionamento da câmera, elas poderão ser salvas em forma de cena, permitindo que a gente navegue nessas imagens. Então, eu fiz uma câmera, um ângulo que ficou bem bacana. Ele fica salvo. E eu coloco o nome daquela câmera. E eu volto, mexo no zoom, mudo a posição. E se eu quiser voltar a ver naquela mesma posição que eu tinha, eu simplesmente vou e clico novamente naquela câmera que eu criei. É muito bom a gente organizar as nossas vistas com nomes, né? Então, alguns escritórios de arquitetura, eles colocam nomes por meio de números e referenciam esses números dentro da planta. Então, eles colocam símbolos de posição, onde tem, por exemplo, 1, 2, 3 e 4, e o ângulo de foco, campo de visão, né? E aí colocam nas figuras, em cada imagem, uma nota naquela imagem, né? Imagem vista 1, aí ele consegue olhar na planta geral e identificar que lugar é aquele. Outra vantagem é vocês conseguirem migrar essas informações mais tarde para a produção das pranchas, tá bom? Lá no layout, no outro software do SketchUp também. Bom, próxima tela. Bom, aqui a gente vai ter na aba visualização ali, no botão visualização, um campo chamado animação. Eu tive a oportunidade de mostrar para vocês lá presencialmente na aula a parte da animação e né, naquela ocasião lá eu até tinha adiantado o assunto, mas aqui vocês vão ter ele detalhado, que é quando a gente cria uma sequência de vistas, de cenas, a gente pode gerar a animação de todas aquelas cenas de forma automática. Então aqui eu tenho o comando animação e eu tenho as duas imagens ali que ela vai fazer o caminhamento. Após posicionarmos as câmeras, o acerto das configurações de visualização, podemos criar a cena da visão atual clicando em adicionar cena. Então a gente pode criar quantas cenas a gente quiser no menu visualizar barra animação. Pois não. Não sei se pode, se tem como, né? Você criar um vídeo, né, gravando a tela do seu computador com algum projeto, até mesmo um projeto de alguém que já tem aí, e você gerar essa cena, né, que no caso a gente vai chegar no projeto final. Então, né? Mas foi isso que eu fiz, Igor. Então aqui na parte de baixo tem um assista ali, um vídeo de YouTube. Então, eu estou descrevendo o que é a animação ali na apresentação, e depois, nesse vídeo assista, está um passo a passo mostrando justamente a tela do SketchUp. Ah, tá, beleza, tá joia. Valeu, Hernani, obrigado. Tá bom? Mas bem observado. Então, no menu, a gente pode usar a simbologia, né, do mais para criar cenas. E a gente vai acrescentar essas cenas lá na nossa bandeja padrão.
O programa salvará essa visão do observador e abrirá uma aba no alto da tela gráfica, com o nome da cena criada. Para renomear a cena, basta clicar no botão direito sob a cena a ser renomeada e selecionar a opção renomear. Então, a gente pode colocar ali, por exemplo, uma chamando de fachada, outra cena chamando de vista de topo. Para as vistas que eu vou gerar documentação do meu projeto, como planta, corte, é a mesma forma, né? A gente também gera vista. E eu tive o cuidado de selecionar uns vídeos que não são muito longos, que eles vão tratar especificamente do assunto que está no slide, tá bom? Bom, na última, bom, não é a última ainda, mas na próxima, ele está falando da produção da animação. Então, quando a gente vai lá na tela, no botão visualizar, animação, configurações, a gente escolhe a animação, ele tem as opções de edição que vocês vão ver também no vídeo que está no link aí, a demonstração desses itens. Bom, vou passar aqui. A próxima tela. Bom, as animações criadas no panorama, no programa, podem ser exportadas na forma de vídeos, permitindo assim serem assistidas sem a necessidade de SketchUp. Então eu posso gerar um vídeo e esse vídeo eu posso compartilhar no Instagram, no Facebook, posso colocar ele num site. São formas interessantes e didáticas de se mostrar ao cliente, por exemplo, como seria um passeio virtual pelos diversos ambientes da proposta do projeto. Os procedimentos são simples. Então, aqui a gente tem uma sequência de comandos ali que eu descrevi, mas a demonstração vocês vão ver no vídeo, né? Que é o menu, arquivo do SketchUp, exportar animação vídeo, gerenciar arquivos, exportar animação, e ali exportar para finalização do arquivo do vídeo. Assim que vocês terminarem o vídeo, vocês conseguem verificar a velocidade que ele ficou. E se ficou muito rápido, vocês podem fazer ele novamente e ajustar, aumentando o tempo, né? Mexendo no tempo dele. Bom, lá na aba de bandejas, vocês vão ter alguns comandozinhos que estão descritos aqui, suas funcionalidades. Botão de atualização, o item A permite atualizar e modificação, as modificações feitas na cena existente. O B, o que quer dizer, né? Eu tenho uma vista que eu parei ali no meu início do projeto. Eu só desenhei o terreno. A vista já está criada. Depois eu coloquei quadra, coloquei um monte de coisa, e eu volto para a minha vista, eu preciso clicar naquele botão para ele atualizar as coisas que eu desenhei depois da criação da vista. O item B, ele é o botão de criação de cena, ele salva na forma de uma cena, de uma nova cena, visualização atual. O menos, que é apagar a cena selecionada. O D são botões para realocação de cena, permite alterar sequências de cenas. Então eu tenho, quando eu gerei o vídeo, ele pegou aquela sequência e colocou a minha animação baseada naquela sequência de imagens. Se eu quiser alterar aquela sequência, eu vou usar esse D aí, esse comando D, que é posicionar a minha imagem na posição certa. Porque às vezes a gente tem uma imagem que vai lá para o final do projeto, depois ela vem para o meio, e a gente quer que ele passe do começo, meio e fim, né? Num trajeto, por exemplo. Então, a gente altera por ali. O item E, ele é o botão de opções de visualização, ele permite alterar as formas de visualização das miniaturas em grandes, pequenas, para a gente conseguir verificar um pouco melhor, né, aquelas miniaturas. E o G, que é o botão menu, que dá acesso à lista de opções para a cena. Bom, outro ponto importante quando a gente fala de apresentação é a impressão, né?
Então, quando a gente fala em impressão, é aquilo mesmo, é mandar para a impressora, né? Eu vou imprimir meu arquivo. Então, o SketchUp ele permite também essas impressões e as impressões de cena, né? Então, para a impressão em uma escala previamente definida, os passos, principalmente, ou seja, eu vou fazer uma impressão que tem que sair 1:50, a minha planta, o meu corte, o meu detalhe. Então, tem a sequência que está apresentada nessa tela aí. Impressora, escolher a impressora desejada. Se for criar um PDF, também pode ser gerado PDF. Então, propriedades para definição do tamanho e orientação da folha. O intervalo de impressão, muito parecido com outros programas aí que a gente conhece, né? Como se estivesse imprimindo dentro do PowerPoint. Habilitar a cena, essa é a diferença, que a gente vai habilitar o que a gente quer imprimir. Então, ele vai linkar com as cenas que a gente criou. Em tamanhos de impressão, a gente vai ajustar a página e habilitarmos as opções usar extensão do modelo, escolhendo a escala para as cenas desejadas. No caso de uma perspectiva, não é necessário escala. Mas quando a gente fala em planta, um croquis de uma planta de situação, um corte, uma fachada, é interessante saber a escala que você está produzindo essa impressão. Usar extensões do modelo, escolhendo a escala para desejada. Por exemplo, uma escala correspondente a 1:50 na impressão, digita lá o valor de 1 e no SketchUp o valor de 50. Bom, nessa tela, tudo que está descrito lá está aparecendo aqui com exatamente a linguagem que o SketchUp vai gerar para vocês na janela de impressão, tá? Então, os itens estão ali, o exemplo, né? 1:50, onde eu coloco 1, onde eu coloco 50, a cena que eu vou usar, se eu tenho cenas 1, 2 e 3, ela está selecionada ali. No caso ali, escolher uma impressora, que é uma impressora que, na verdade, ela gera arquivos PDF, fica fácil de mandar o arquivo para algumas pessoas sem ter que necessariamente imprimir. Bom, o que eu queria conversar com vocês hoje era isso. Eu quero que vocês agora façam uma atividade, né? A primeira atividade que eu quero que vocês façam após a aula... Nossa. O Rafael tinha caído, eu estou puxando ele aqui de novo. Bom, a primeira atividade que eu gostaria que vocês fizessem é acessar essa apresentação novamente, acessar os links que eu selecionei para vocês conseguirem assimilar exatamente o que eu tô comentando com essas ferramentas e visualizar os vídeos do uso dessas ferramentas. E aí, assistindo os vídeos, eu quero que vocês deem continuidade nesse projeto da praça. E aí, dessa praça, crie nessa praça um conjunto de cenas para animar, né? Pensando que vocês estão fazendo uma apresentação, e essa apresentação ela tem que considerar o seguinte: ela vai mostrar uma vista geral da área, que demonstre todo o projeto da praça que vocês estão desenvolvendo. Uma outra, que é uma vista de observador, fazendo um caminhamento, do jeito que vocês preferirem, vocês vão procurar o caminhamento que gera mais valor para o projeto de vocês, um passeio curto, não precisa ser nada muito extenso, tá, gente? Mas que faça um videozinho curto. E gerou esse vídeo, eu vou pedir para vocês enviarem no meu e-mail, hernani.fernandes@anhanguera.com, que na aula que vem eu vou colocar na aula os vídeos que vocês produziram. Tá bom? Como eu fiz com essa apresentação de hoje aí, já caminhar para a aula que vem a produção dessas cenas. Certo, pessoal? Okay. Dúvidas? Ok. Sim, professor, eu tenho uma dúvida. Pois não.
É só para quem já fez a atividade anterior da praça, que é para poder dar continuidade, né? É isso? Então, eu quero que todos façam, né? Mas assim, eu sei da dificuldade que alguns não têm computador, então assim, quem não fez a praça ainda, mas tem computador em casa e tem condição de corre atrás, faz o desenho dessa praça, mesmo que ela não fique do jeito que vocês gostariam, com o nível de detalhe que vocês gostariam, faça alguma coisa, faz um caminhamento, coloca um material de grama, coloca umas árvorezinhas, uns postes, vai na biblioteca do 3D Warehouse, sabe? Agora, aquele que já fez, pode dar continuidade dela. Aquele que não fez ainda, dá tempo de fazer ainda, tá bom? Tá. O senhor vai considerar os 200 pontos do anterior? Então, os 200 pontos que eu prometi foram para as pessoas que me entregaram hoje. Ah, beleza. Como que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte, esses 200 pontos de quem entregou hoje, vai ser aquele 200 pontos plus, tá? Certo. Então, assim, 200 pontos que ganhou, entregou, ganhou a mais. Se tirar, se atingir o topo, né, a nota máxima, esses 200 pontos não vai ser acrescido na nota, porque eu tenho um limite para lançar a nota de vocês. Uhum. Mas a minha ideia é que, no final, o trabalho de vocês desse bimestre é a soma desses trabalhos que a gente está fazendo por entregas parciais, entendeu? Sim. Ficou claro para todos a forma como eu expliquei? Obrigada. Tá bom? Então, gente, se esforcem para entregar semana a semana, porque quem entregou semana a semana, todas as atividades, já está pronto o trabalho de B1, de B2, já está feito. E aquele que deixar lá para a semana de prova, para começar a fazer, vai esquentar a cabeça, entendeu? E aí, nesse momento de pressão, de muita prova, muito trabalho, fica mais difícil assimilar e entender o que está fazendo. Essa experiência que vocês vão ter de fazer a praça, de colocar a câmera, e lá na frente a gente vai fazer o render, vai colocar na folha, isso vai ser uma atividade muito comum do dia a dia de apresentação de ideia de vocês, tá bom? Então, com certeza vai ser muito útil, inclusive para outros trabalhos que vocês vão fazer ainda ao longo do curso. Certo, professor. Mas e quem não vai conseguir fazer? Como é que vai fazer o trabalho da B2? Como que vai ser o trabalho da B2? Então, na aula passada eu conversei sobre isso aí. Eu vou falar novamente, porque é uma pergunta pertinente mesmo, né? Que a gente sabe que o tempo todo as coisas estão mudando. Então, e pode ser que mude mais, né? Então, assim, existe uma expectativa do retorno das aulas presenciais. Existe uma expectativa que a gente retorne ainda esse semestre. Sim, pro dia 18 agora, de maio. Existe essa expectativa. Pode ser que isso realmente aconteça, pode ser que não. Tá bom? Então, o que eu estou imaginando? Eu estou imaginando que aqueles que não estão conseguindo fazer agora vão ter o tempo de fazer na parte presencial mais para frente. Quando a gente tiver uma faculdade aberta para vocês. Sim. Aqueles que já estão fazendo agora, que têm condição, estarão livres de ter que fazer lá na frente. Tá bom? Então, por enquanto, eu não defini trabalho paralelo. Outro trabalho para quem não tem computador, tá? Tá bom. Ou a gente vai fazer agora à distância, ou a gente vai fazer depois, quando tiver o retorno. Pode falar, Luana. Mas em questão da pontuação, aí quem não consegue fazer agora, porque não tem conhecimento no SketchUp e também não tem como baixar, vai ficar sem pontuação? Porque eu tive 2 aulas de SketchUp, não consegui aprender praticamente nada, não consigo mexer no programa. Aí quem não sabe se prejudica a questão disso? Não, com certeza, mas o que acontece é assim, a aula vocês estão tendo. O que vocês não têm é o computador para exercitar, não é isso?
Sim, porque a maioria, principalmente o pessoal do meu semestre, a gente não sabe mexer no SketchUp. Nós não conseguimos praticamente aprender como se mexe. Até o básico já é difícil para a gente. Então, o que acontece é o seguinte: se vocês não conseguirem, né, como você está falando, a gente não conseguir mesmo fazer, vai ter que ser feito lá na faculdade, quando a gente voltar. Cortou? Deu para ouvir a minha resposta? Não, cortou. Então vamos lá. Vou falar porque eu não sei exatamente onde que cortou. Então é o seguinte, eu estou trabalhando com um cenário que a gente vai retornar atividade presencial lá na escola. Tá bom? Essa é a minha expectativa, que a gente tenha uma parte presencial lá, para quem não tem o computador, poder fazer as atividades práticas lá. Porém, esse aluno que vai fazer a parte prática lá, não pode deixar de assistir as aulas, de assistir os vídeos que eu estou colocando, né? E aí o aluno vai assistir, entender o que é para ser feito, e ele vai fazer lá na faculdade, quando a gente estiver de volta nos laboratórios. E aí a nota dele vai ser em virtude do trabalho que ele está fazendo. Se acontecer essa semana ou a outra semana, alguém falar para mim, Hernani, não vai ter retorno de aluno. Eu vou conversar com a Dani e vou ver como que ela vai decidir, né? Porque você tem toda a razão. Se vocês não têm a parte prática, tá? E assim, o cuidado que eu falo é assim, a gente não está tendo aula. Não, aula vocês estão tendo. Vocês falam um negócio desse aí, vocês quebram a minha perna. O que vocês não estão tendo é exercício prático no computador com o SketchUp. Certo? Sim, é que assim, não tô falando que a gente não tá tendo aula, que a gente tá tendo sim. Só que a questão é que a maioria da nossa turma, dessa aula que participa, alguns sabem mexer. Aí praticamente seja meio que eles vão entregar o trabalho e a gente não. É quem não sabe, entendeu? Então, o que acontece é que as pessoas, para saber, ela tem que colocar a mão na massa. Tem que colocar a mão na massa, tem que fuçar, tem que tentar. E tem que acreditar. Então, se você pegar as aulas que eu tenho colocado no AVA, a sequência de apresentações que eu coloquei no WhatsApp, sentar de frente para um computador, você vai fazer. Não tenho dúvida disso. Olha, não posso concordar, porque eu tento fazer, só que não tem como. Sério mesmo, porque eu não consigo mexer no SketchUp. Então, se é o seu caso específico, Luana, a gente pode, né? Eu preciso entender qual que é a dificuldade que você está tendo para te ajudar especificamente. Mas assim, não vamos falar assim em nome de todos os alunos, tá? Porque cada um tem uma dificuldade diferente. Tá bom? E de repente você está com uma dificuldade e eu posso falar, ó, esse vídeo tem a informação que você precisa. Porque o SketchUp, a característica dele é ser um software intuitivo e ser um software muito, muito prático de se modelar e de se trabalhar. Você fechou um polígono, empurrar e puxar, você já criou volumes. Então, assim, o que falta é o computador para você exercitar isso. Certo? Mas se a gente tiver alguma questão pontual aí, com qualquer um de vocês, se vocês queiram apresentar alguma dificuldade, ó, eu estou com uma situação assim, eu preciso tirar uma dúvida em determinado assunto, eu estou à disposição. Para mim, a dificuldade no SketchUp é tudo. Literalmente tudo. Então vamos pensar o seguinte, você precisa do começo, certo?
O começo é, você tem um computador com o SketchUp instalado? Não tem como baixar a versão gratuita do SketchUp. Eu tentei pelo Google, pela versão online, e também está muito mais diferente do que a versão que foi passada na sala. Você tentou o link que a gente colocou no grupo do WhatsApp? Sim, ele é diferente daquele link do SketchUp baixado. Por isso acaba sendo mais difícil. Ah, mas a diferença ela é muito pouca. Os comandos line, polígono, empurrar, puxar, é tudo a mesma coisa, Luana. Bom, se persistir aí, a gente pode, de repente, fazer uma orientação específica. Faz uma tentativa, mostra para mim o que você está vendo de diferença. Ó, isso com isso, qual que é a diferença disso, professor? Eu vi isso na aula, isso aqui tá. Se você for bem específica na sua dúvida, com certeza eu vou conseguir te ajudar melhor. Agora, se você falar assim, a minha dúvida é tudo, aí fica mais difícil de eu conseguir te orientar. Eu acho que você precisa experimentar o SketchUp. Não é tão complicado como pode parecer, não. Pessoal, mais alguém quer fazer algum comentário, alguma sugestão? Hernani, sobre você, no caso eu já fiz isso, em alguns outros trabalhos que eu já fiz pelo SketchUp, de ir no Google, colocar o nome de uma imagem, de uma textura, por exemplo, assim, tijolinho à vista, aí vai me dar uma imagem, eu ir lá copiar aquela imagem, salvar no meu computador, e ir lá na bandeja do SketchUp e importar ela. Tem algum problema, ao invés de eu utilizar as texturas que o SketchUp fornece? De jeito nenhum. Inclusive, na aula passada, eu mostrei como que faz isso. Sim. Você pode criar novas texturas, né? Se você tem, por exemplo, vou dar um exemplo prático do projeto da praça. Imaginem que vocês querem colocar naquele muro lá no fundo uma imagem de um grafite. Então, você achou um desenho de um grafite legal que você quer usar lá como textura. Você pode salvar aquele grafite, gerar uma imagem, né? Salva ele como imagem, atribui a um material e aplica na parede, na superfície. Sim, tá bom, beleza. Tá bom? Tá bom. Meus queridos, obrigado pela atenção de vocês hoje. Eu desejo aí que a semana seja boa para vocês, que vocês consigam aí permanecer saudáveis. Vamos continuar dentro do nosso isolamento social. Eu estou à disposição para orientar. Se alguém quiser conversar alguma coisa, manda mensagem, eu tenho respondido todas, tá bom? Se acontecer alguma mudança, o que pode acontecer na questão do retorno da gente, eu vou repensar a questão da entrega do trabalho. E o meu compromisso é que ninguém seja prejudicado, tá bom, gente? Eu não quero que ninguém seja prejudicado. E prejudicado quer dizer, eu estou fazendo um curso que prevê prática e não estou tendo prática, né? Então, isso é sinal que a gente tem que ter um momento de ter prática lá na frente e, com certeza, eu vou levar isso para a coordenação, tá bom? E aí a gente volta a se falar. Vamos ver se realmente a gente volta no dia 18. Se não voltar, eu trago uma nova orientação para atender vocês da melhor forma. Tudo bem? Ótimo. Beleza. Então, obrigado pela atenção de todos. Se não houver alguma dúvida a mais, né? Hernani, consegue disponibilizar esses slides no WhatsApp? Sim, vou disponibilizar. Tá bom, então. Obrigado, viu, Hernani? Por nada. Amanhã eu já te mando o trabalho. Ó, e uma coisa muito legal, aproveitando a fala do Igor aí, gente, essas duas turmas têm uma característica muito bacana, que é o trabalho junto, o trabalho colaborativo. O trabalho colaborativo não só para entrega de trabalho, mas de repente para tirar dúvida. Nós temos um grupo no WhatsApp
Ah, eu estou com tal dúvida, onde que eu baixo quadra, onde que tem banco, onde que tem quadro. Alguém fez alguns questionamentos ali dentro do grupo. Qualquer um de vocês ajuda a gente a orientar o colega, né? Troca ideia, troca informação. O fato de eu colocar o projeto de vocês lá dentro do Trimble Connect é uma forma de facilitar o trabalho para vocês. Então, já temos alguns trabalhos prontos lá. Então, assim, aproveitem essa oportunidade, né? Que a gente tem o professor, tem a plataforma, tem os colegas, tem o grupo, tá bom? E vão para cima, que com certeza vocês vão aprender e vão gostar de usar essa ferramenta. Ah, eu não quero mais usar o SketchUp. Tudo bem, depois passa, mas acontece que essa disciplina nossa, ela está pautada no SketchUp. Então, por isso que eu estou trabalhando em cima do SketchUp. Tá bom? Ok, professor, muito obrigada. Obrigado. Bom descanso para vocês, tá bom? Ok, obrigado, professor. Boa noite. O senhor também. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Professor, Quem me chamou? é Mirielle. Oi, Mirelle. Então, eu comecei a fazer o meu, eu estava fazendo pelo Sketch mesmo, pelo aplicativo. Certo. Só que aí ele começou a travar bastante. Aí depois eu tentei usar ele no web, mas travou de novo. Aí eu comecei a fazer tudo de novo. Será que pode ser, tipo, algum componente que eu coloquei que é muito pesado, que pode ter travado? Pode ser. Você Ah, colocou componentes com muito detalhe? não, na verdade eu só cheguei a colocar eu tava colocando as árvores ainda. E aí depois disso ele começou a travar e eu não consegui mais usar. Entendi. Então, se você quiser mandar para mim do jeito que tá, aí eu consigo abrir e tentar avaliar se tem alguma coisa com erro, alguma falha. Tá bom. Aí você Agora eu pode. comecei a fazer, durante a aula eu já comecei a fazer de novo no web. Aí, dependendo de como for, eu já entrego aqui mesmo. Eu termino esse daqui e já amanhã eu te mando. Não, manda, melhor você mandar por e-mail. Ah, sim, não, mando. Porque aqui ele vai ficar aberto para todo mundo, entendeu? Daí no e-mail ele vem só para mim. Não, então, eu tô falando que eu vou terminar esse que eu tô fazendo aqui pelo web mesmo. Aí depois que eu Entendi. terminar esse, eu te mando. Ah, perfeito, sem problema. Tá bom, então. Obrigada, professor. Nada. Tchau, tchau. Boa noite. Boa noite. Ronaldo, tentou falar comigo, Ronaldo? Não, era para a Mirielle mesmo, não sei se ela já saiu. Oi, não, tô aqui. Uma dica, qualquer coisa você pode colocar o componente, colocar ele num layer e esconder o layer. Aí você só ativa os componentes no final, na hora de tirar a foto do projeto. Aí ele não trava, mas ao mesmo tempo você mantém os componentes. É uma alternativa mesmo. Você pode ocultar da vista, né? Ah, tá. Exatamente. Vou ver se eu consigo. É porque ele realmente tava travando bastante, não tava conseguindo aplicar nenhum comando nele. Mas depois eu vou tentar abrir de novo, ver se eu consigo fazer isso. Então, pode ser muita coisa, né? Pode ser a conexão da internet. Eu estava mexendo aqui e ele começou a travar também. Depois eu percebi que o meu roteador estava desligando sozinho. E aí o WhatsApp, o WhatsApp não, o SketchUp web caiu a internet e ele começa a ficar meio maluco, sabe? Ah, sei. E aí a gente não percebe que caiu a internet e ele fica pensando, procurando o sinal da internet e trava. Não sei se é o seu caso. Então eu acho que, não sei, eu acho que não, mas eu vou ver aqui. Tá bom. Porque quando ele começou a travar, eu tava usando o meu aplicativo mesmo. Aí depois que eu mandei pro SketchUp Web para ver se ele rodava, que eu imaginei que meu computador não estava suportando o peso dele. Mas mesmo assim continuou travando, então deve ser o componente mesmo. Pode ser sim. Se persistir muito, é melhor até abandonar esse componente e tentar trabalhar com outro similar, sabe?
Porque às vezes o desenvolvedor que fez, ele colocou muita informação, às vezes coloca a imagem em 4K, coloca a textura muito pesada, e aí ele fica difícil de trabalhar. Então tá bom, então. Obrigada, professor. Por nada. Obrigada, Ronaldo. Nada. Vou lá também, gente. Boa noite pra vocês aí. Tchau. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau. Pessoal, eu vou encerrar o vídeo aqui para poder já começar a gerar o vídeo, tá bom? Uma boa noite para vocês.